Todo mundo sabe que os judeus foram perseguidos pelos nazifascistas na Segunda Guerra Mundial. Mas nem todo mundo sabe que eles não foram os únicos. Outros grupos também foram perseguidos e exterminados, como pessoas com deficiência, LGBT, o povo romani, também conhecido como cigano, testemunhas de Jeová, feministas, anarquistas, marxistas, republicanos e qualquer opositor político. Em resumo, os nazifascistas perseguiam qualquer pessoa que não se encaixasse no padrão criado por eles. Esses grupos de pessoas, incluindo judeus, como todos já sabem, eram considerados inimigos do Estado e foram perseguidos e enviados a campos de concentração. O primeiro campo, Dachau, foi inaugurado na região de Munique. Entre 1933 e 45 foram criados mais de 40 mil campos em áreas controladas por nazistas. Alguns eram campos de trabalho forçado, outros para processar prisioneiros e ainda campos de extermínio, onde pessoas eram assassinadas em larga escala. O primeiro desses campos de extermínio foi inaugurado em 1941. Muitas pessoas eram assassinadas pelos guardas do campo sem nenhum motivo. Muitas morriam devido às condições horríveis nesses locais. Em 1940, os nazistas colocaram em prática a chamada solução final, uma forma de matar o maior número de pessoas possível em um curto espaço de tempo. E foi a partir daí que surgiu a ideia da criação dos campos de extermínio. O primeiro deles foi criado em 1941 na Polônia e se chamava Chelmno. No total, houveram 6 campos de extermínio nazistas: Auschwitz-Birkenau, Belzec, Chelmno, Majdanek, Sobibor e Treblinka. É importante não esquecermos de um detalhe. O fascismo italiano e o espanhol franquista, assim como o governo fascista francês do Marechal Pétain, entregavam as pessoas perseguidas às autoridades alemãs, que enviavam as vítimas aos campos de concentração nazistas. Mas por que cada um desses grupos era perseguido? No caso dos perseguidos políticos, os marxistas se tornaram vítimas logo após o incêndio do Reichstag, e não demorou para aplicarem as mesmas regras aos anarquistas, que sempre se opuseram a ditaduras e governos autoritários. No mesmo ano, em 1933, o regime também passou a perseguir os social-democratas e republicanos, e qualquer pessoa que defendesse democracia ou fosse opositor político. Hitler também conseguiu fechar todos os jornais de oposição. Os povos romani, também conhecidos como ciganos, eram considerados não arianos, ou seja, fora do padrão de branquitude desejado por Hitler, e por isso mesmo, racialmente inferiores. Mesmo antes do regime nazista, essas pessoas já sofriam preconceitos e discriminação na Alemanha, mas com a ascensão de Hitler a situação só piorou e essas pessoas se tornaram de fato prisioneiras. Testemunhas de Jeová foram perseguidas pela crença religiosa na proibição de alistamento militar, o que obviamente não era conveniente ao Reich. As pessoas com deficiência, tanto física quanto intelectual, não se encaixavam no padrão da suposta perfeição ariana do povo alemão. Era um padrão eugenista, e por isso qualquer pessoa considerada por eles como defeituosa deveria ser exterminada. O regime era assumidamente defensor da eutanásia. Para isso, foi criado o projeto Atcon T4. Entre janeiro de 1940 e agosto de 1941, cerca de 70 mil pessoas com deficiência foram mortas em 6 lugares diferentes da Alemanha. E isso continuou anos depois nos campos de extermínio. Um teste para o que ficou conhecido na história como o Holocausto. No caso dos LGBT,
Os nazistas consideravam que eram aberrações degeneradas por não se encaixar no padrão reprodutivo da raça ariana, que seria a ideia que eles tinham das pessoas brancas alemãs. Os nazistas tinham em mente papéis de gênero muito bem definidos, viam mulheres como alguém com obrigação de gerar filhos, o que também levou à perseguição das feministas. Pouquíssima gente sabe, mas nos anos 30, a Alemanha era o lugar onde mais existiam direitos para pessoas trans. Eram chamadas de transvestites. Durante a República de Weimar, antes do regime nazista, as pessoas trans tinham licenças concedidas pela polícia, chamadas de certificados transvestites, para usar a roupa do gênero com o qual se identificavam. Também podiam mudar os nomes legais, algo próximo do conceito do nome social que temos hoje, apesar de terem que escolher os nomes em uma lista pré-aprovada. Os nazistas viam essas pessoas como dignas de castração forçada e campos de concentração, e consideradas de mentalidade antissocial, tudo por não se enquadrarem no conceito de gênero e sexualidade reprodutiva nazista. Não era um pensamento muito diferente do que existia em relação a gays e lésbicas. Os atos sexuais entre homens, por exemplo, eram considerados crimes, previstos no artigo 175 no Código Penal. De acordo com a Agência Federal Alemã Antidiscriminação, até 50 mil homens gays foram presos por causa dessa lei durante o regime nazista, 15 mil enviados a campos de concentração. O feminismo alemão era antigo. A Federação das Associações Feministas Alemãs foi fundada em 1894 e chegou a contar com até 600 mil membros. Mas os nazistas reservavam um outro papel à mulher. Entre 1933 e 38, o lema 3K, Kitsch, Kinder, Kirche, ou seja, cozinha, filhos e igreja, passa a atender ao chamado projeto Lebensborn, em que o papel da mulher é gerar filhos para perpetuar e multiplicar uma suposta raça alemã ariana. O programa chegou a premiar mulheres pelo número de filhos e até mesmo engravidar jovens e meninas em lares da SS. Sim, desse jeito que você deve ter pensado. Sem o consentimento no ato sexual. Meninos e meninas eram convocados pelo projeto e não existia nenhum outro papel para a mulher na Alemanha nazista que não fosse o de reprodutora. Na Itália de Mussolini não era nem um pouco diferente. Não é difícil perceber que as feministas, mulheres que lutavam por igualdade de direitos, não tinham lugar na Alemanha de Hitler. E é por isso mesmo que o destino delas não foi diferente do de outros grupos perseguidos. Para se ter uma ideia, antes de Hitler chegar ao poder haviam 35 mulheres membros do Reichstag. Mas uma das primeiras medidas tomadas pelos nazistas foi anular qualquer ideia de igualdade entre homens e mulheres. Hitler ordenou que todas as instituições femininas fossem destruídas e alegava que direito das mulheres eram ideias judaicas e marxistas. Muitas das feministas eram enviadas ao maior campo de concentração exclusivamente feminino, chamado Ravensbrück. Mais de 120 mil mulheres de toda a Europa foram enviadas para lá. E muitas delas eram lutadoras da resistência ou oponentes políticas. Também eram enviadas para lá judias, lésbicas, prostitutas e até mulheres sem teto. Agora que você já conhece os grupos de pessoas perseguidas pelo nazismo, sabe como eles eram identificados? Os judeus, como todos sabem, eram identificados com uma estrela de Davi amarela. O Triângulo Azul identificava os imigrantes e prisioneiros estrangeiros. Muitos eram refugiados e prisioneiros da Guerra Civil Espanhola. Eram declarados apátridas. O Triângulo Vermelho identificava opositores políticos como anarquistas, social-democratas, marxistas, liberais e maçons. O Triângulo Preto era a cor dos considerados antissociais, como mulheres lésbicas, feministas, alcoólatras, pessoas com deficiência e mulheres militantes políticas. O Triângulo Marrom era o símbolo do povo romani, conhecido como ciganos. O Triângulo Rosa era a cor dos gays.
assim como das mulheres trans, que eram consideradas homens pelos nazistas. O triângulo roxo era o símbolo dos presos políticos por consciência religiosa. Incluía padres católicos e pastores que se opusessem ao regime por consciência religiosa e, claro, as testemunhas de Jeová. E existia um outro símbolo, o triângulo verde, destinado a criminosos comuns, que também eram enviados aos campos de concentração. É importante entender o que aconteceu no passado para que os erros não se repitam no presente. Em vez de criar um padrão de pessoas e perseguir quem não se encaixa nele, é importante defender a diversidade, porque cada pessoa é de um jeito diferente.